Bom, e às terças a gente sempre recebe a Camila Andrade. Bom dia, Camila! Nossa idealizadora desse quadro. E sempre a Camila traz convidados e convidadas para lá de especial. Hoje a gente está tendo o prazer de receber a Eliane Pierotti, ela que é psicopedagoga e presidente da Associação Brasileira de Psicopedagogia, né? Tem também uma representação estadual. Bom dia, seja muito bem-vinda. Obrigada, prazer. Bem-vinda. Prazer é todo nosso, viu? Inclusive, hoje a gente vai falar de um assunto que vai para várias fases da infância, não é isso, Camila? Isso. Hoje a gente trouxe um pouquinho uma abordagem sobre as diferentes fases do brincar, né? Muitos clientes nos abordam perguntando, e agora, que brinquedo eu trago para o meu pequeno? Ele gostava de brincar no chão, com areia. E agora, que tipo de brinquedo eu vou trazer para ele? Então, como a gente sempre trabalha pelas habilidades, né, que a criança desenvolve, a gente convidou a psicopedagoga, né, professora, para nos trazer muita essa informação sobre as fases do brincar. Exatamente, né, Aline? Porque, assim, na verdade, às vezes a gente quer menosprezar ou achar que está em segunda instância o brincar, mas ele pode ser realmente decisivo na formação do ser humano. Não tenho dúvida, assim. Eu acho que o que é preciso ficar muito claro em relação ao brinquedo, mas assim, a vida que a gente dá a esse brinquedo. Eu acho que a Camila, com todo esse suporte, não só do material, mas o suporte teórico até, né, Camila, em relação à função do brinquedo na vida da criança. Então, assim, a relação que essa criança vai, o desenvolvimento dessa criança. E na psicopedagogia nós fazemos toda uma relação com o processo de aprendizagem escolar, mas de modo geral da aprendizagem humana, né? Nós trabalhamos a questão da aprendizagem humana e nós vemos o quão importante é que esses estímulos desde muito cedo, mas que sejam observados também a faixa etária de cada criança, porque nós vamos vendo o interesse de cada um, né? Quem tem filho sabe qual é o interesse que ela tem. Nós estamos aqui com uma mesa, né, repleta de brinquedos. Mas a gente sabe assim que não é que não seja interessante a gente jogar todos os brinquedos, porque a gente vai ver o nível de interesse de cada criança. Tanto é que cada brinquedo tem a sua especificidade em relação ao material, se é apropriado ou não para aquela faixa etária. Né? Então é essa relação permanente do uso do brinquedo, da importância também, né, da mediação do adulto em relação a esse brinquedo. E o processo de desenvolvimento sendo acompanhado. Muito legal você falar disso, da mediação do adulto, porque acontece muito, né? Da gente colocar simplesmente os brinquedos lá e não participar, inclusive, dessa brincadeira, que pode vir para a criança como uma representação do mundo para o mundo dela, mas que se também não tem a participação social, e aí outras crianças, claro, vão ajudar, mas também da família, daquelas pessoas que estão com a criança, pode ser uma perda muito grande, né? Pode ser sim, porque é o adulto que vai fazer a introdução desse brincar criança, né? Ela vai desvendar, ela vai descobrir, ela vai ser uma verdadeira cientista naquele momento do brincar. Mas é o adulto que apresenta o brinquedo, é o adulto que apresenta o meio ambiente, o ambiente adequado. Por exemplo, areias. Eu posso levar ele à natureza. Eu, adulto, vou levar a criança até a natureza para que ele tenha a experiência do brincar. Ou seja, naquela primeira fase infantil, né, do 0 aos 2 anos, só uma base de idade, né, que a gente tem, não pré-determinada exatamente, eu tenho uma parte sensório-motora. Então, eu tenho uma parte onde ela vai precisar experimentar texturas, ela vai precisar experimentar pesos, formatos. Então, assim, são experiências e o adulto precisa estar nesse momento acompanhando e orientando. Importante. Então, assim, o que a gente também, a premissa básica de todo o processo do brincar também é a comunicação e a interação, né? Então, assim, então, qual é a relação que a gente faz desde o início, qual é o sentido e o significado que a gente trabalha nessa perspectiva de que é dado pelo adulto para que a criança realmente tenha um interesse, né? Então, a gente falando nessa mediação, é exatamente a importância que é dado e a exploração, na verdade, o brinquedo. Se você tiver uma criança com um quarto cheio de brinquedo, eles podem ficar lá sem nenhum uso, né? O que faz a diferença é exatamente o parque, na nossa perspectiva teórica, que é Vygotsky também que diz que o par mais experiente, às vezes até um coleguinha, né, ou no caso, irmão, né? O irmão, que vai ampliar, né, o uso daquele brinquedo, né, porque a criança vai internalizando à medida que ela vai
crescendo, né? Que ela vai Isso. crescendo, se desenvolvendo, não crescendo somente no tamanho, porque cada caixa de brinquedo, a gente está vendo ali, tem uma, assim, a partir de determinada idade, né? É importante, inclusive, respeitar o que está nos rótulos, porque, inclusive, até na hora de presentear, né? Às vezes a gente vai entrar numa loja super corrida e aí tem lá, por exemplo, esse daqui não é indicado para menores de 3 anos. Aí você diz, ah, não, mas é legal, eu vou levar. É importante prestar atenção, né? Sim, sim. Até pela textura, pelo tamanho, se tem algum objeto pontiagudo, né? Isso. E aí deve-se evitar pela faixa etária da criança, porque ela pode levar na boca, né? Então, esses cuidados iniciais e aí essa evolução, né, em relação ao nível de interesses, ele está relacionado também. E aí a gente faz uma relação com o processo de escolarização da criança também, né? Então, o nível de interesses vai avançando à medida que ela vai explorando, né? Isso. Aí quando eu saio daquela infância, né, de 0 a 2 anos, que eu já entro do 2 a 7 anos, daquela primeira fase escolar, já tem uma fase de maior descoberta dos brinquedos, de maior verificação de como é que eu posso brincar. Ele ainda não consegue seguir tantas regras, né? Mas já consegue um brincar mais estruturado. Então, assim, o pensamento da criança, imagina, assim, a vida em sociedade, ela tem regras. Então, qual é a relação que a gente faz também desse brinquedo com a regra? Ela começa a compreender, né? Porque, a priori, no início, ela faz pelo prazer, né? Ela pega, às vezes, ela é só para derrubar. Então, às vezes, você vê que a criança bem pequena, ela quer a repetição, né? A criança aprende tanto pela repetição quanto pela imitação, mas a lógica e o nosso objetivo, quando a gente acompanha esse desenvolvimento, é a autonomia da criança. Sim. Que ela consiga, né, chegar a um nível de elevação dessa autonomia. Então, para que isso aconteça, é preciso que o adulto observe, né, essa etapa. Então, nessa idade que você fala, até 4 anos, aí a gente faz uma relação com a escola. Na escola é oferecido muito massinha de modelar. Já começa a coordenação motora, né? A coordenação motora ampla, com atividades mais, né, com bolas, com atividades mais amplas, até chegar também na massinha de modelar, que a criança gosta muito, né? E aí a gente faz toda uma relação da importância para o processo da escrita também, né? Sim, que é chegar... Olha aí como está tudo interligado. E a gente vê também aqui várias ideias e possibilidades, enquanto que também materiais, texturas diferentes podem estimular mais, podem abrir também essa criatividade a depender do brinquedo que é escolhido, né, Camila? E aí vocês primam também muito lá na Brincar. A gente vê muitos materiais em madeira, né, as texturas e o cuidado também dessa curadoria, dessa seleção para oferecer para o cliente, né? Isso, diferentes formas de texturas, tipos de brinquedo, diferentes elementos psicomotores podem ser desenvolvidos num único brinquedo. Então, assim, quanto mais a gente consegue estimular aquela criança, principalmente com a participação, aqui nosso Brincar Livre, né? Ó, esse kitzinho é feito pela Brincar, tá? E é o Você não vai encontrar em nenhuma outra loja. A própria Camila que criou. Olha que legal, o baldinho, que inclusive vai assim, ó, com a areia. A areia tá aqui dentro já. Isso. Mas só para mostrar para você. Isso, na câmera, ó. E aí, a areia colorida. E já vai o kitzinho completo, né, Camila? Essa ideia já foi sua, né? Exatamente, aquela situação, a criança não vai muito brincar na natureza, a gente não consegue levar muito à praia, nem à fazenda, então vamos trazer esses elementos para dentro de casa. Então vamos trazer uma areia, uma pedra, né, a possibilidade de trabalhar com água, com temperaturas diferentes, colocando gelo, né, fazendo gelo, misturando cores. Então essas possibilidades, essas diferentes interações sensoriais é muito importante para o desenvolvimento da criança. E outra preocupação nossa sempre é o quê? É acompanhar essa nossa criança. Então, aqueles nossos clientes que tinham 0, 2 anos, né? Passaram para os 5, agora eu estou com crianças depois de 7. As mães, Camila, eu preciso de brinquedos, né, criativos, que trabalhem muito a criatividade, o raciocínio, a lógica. Então, assim, a gente sempre está buscando esses brinquedos, esses jogos que podem gerar essa interação também da família, né? Porque depois dessa fase, né, doutora, depois dos 7 anos, eu já tenho uma criança mais lógico-matemática, uma criança com raciocínio mais acurado, então, que eu consigo trabalhar, né? Que já traz desafios. Que já traz desafios, né? E aí os jogos de regras, né, eles realmente começam a entrar na vida dessa criança a partir dessa idade. E é algo que a gente também até tem esse cuidado em relação à competição, porque se a gente fosse levar, né,
quando a gente diz ao pé da letra, é importante que a gente não trabalhe tanto a competição, jogos de regras com intuito competitivo antes dos 7 anos, porque assim, é o prazer, porque a regra, né, a criança sabe que na vida ela vai ter essa regra, e a gente tem falado isso, mas para essa compreensão de que não é uma competição, né? Mas que uma hora, nesse momento que você está trabalhando internamente, que uma hora um ganha e o outro perde. Então, até lidar com a frustração, né? Algo assim muito presente, e que os pais e os educadores, de um modo geral, eu trabalho com formação de professores, e é nesse sentido, porque essa observação é muito importante, porque a criança vai projetar isso e vai levar isso para a vida escolar, né? Ou para a vida dele, até a vida adulta, né? Então, claro, a competição, ela pode ser saudável, ela deve até ter, mas a gente tem que ter um cuidado em relação a isso, sempre o ganhar, né? E a criança aprender que uma hora ela ganha, uma hora ela perde. Que a partir dos 7 anos os jogos já de regras. Com regras, né? E aí, ó, todas essas possibilidades para todas as fases e idades, é que a gente também frisou a importância de levar essa participação para dentro de casa na formação da criança, não deixar somente a carga da escola, não deixar essa responsabilidade somente com os professores, mas essa integração, né, escola e família, onde realmente a criança ela sente que tem esse apoio, né? E isso é incrível para o desenvolvimento de um ser humano realmente que venha ser, como eu comecei no programa, né? Venha ser luz, né? Que venha entender a vida também de uma forma leve, mas que depois vai vir e vai ter regras, mas que também gosta de brincar, de se divertir, do prazer. Então, tá aí, gente. Lá na Brincar você vai encontrar várias possibilidades de brinquedos para todas as fases. Os endereços da Brincar estão aí na sua tela. Você pode entrar em contato também através do QR Code que está no vídeo. Aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está no vídeo, já fala direto para o atendimento. Se você tem dúvidas quanto às opções de brinquedos, eles vão te mandar um portfólio completo, tá bom? E lá você vai ver. Mas se você ainda tiver alguma dúvida, as meninas estão preparadas para a indicação, são todas treinadas pela Camila, a equipe dela é maravilhosa. E não é porque começou as aulas, né, que a gente já... não, tem o final de semana, vamos todo mundo brincar e aprender, né, Camila? Vamos brincar e aprender. E sempre eleger um dia ou 2 dias na semana, né? Senta um pouquinho, 15 minutinhos com a criança, na sexta, no domingo ou no sábado. Vamos eleger um dia e vamos brincar com os pequenos. Sentar junto, né? Sentar junto. É muito importante. Eu queria agradecer, então, a presença dessas maravilhosas na nossa manhã, tá? Eliane, muito obrigada. Foi um prazer te rever aqui. Né? Eu já conheço ela, assim, desde pequenininha. Uma super referência, realmente, na pedagogia, na psicopedagogia. Então, muitíssimo obrigada, tá? Eu agradeço. Um prazer enorme te ver aqui. Mais um. Agora mais um. Que bom. Quero muito agradecer, dizer para vocês, assim... da alegria de ter encontrado uma casa, né, Camila, que trata dessas questões, porque a gente precisa muito, né, dessas referências. Hoje eu trabalho no Centro de Formação da UESP, né, que é um núcleo de formação de servidores e professores, e que a gente também trabalha muitas questões de formação voltadas para profissional, né, para a área da educação também, né. Que ótimo. E na psicopedagogia nem se fala, né, nós estamos ali na ABPP também. Precisando dessa interação permanente. Aí, inclusive, ó, tem o Instagram da ABPP, Seção Piauí, se você também quiser acompanhar, tá bom? E da Eliane Perotti, para você também acompanhá-la no Instagram. E a Camila, que tá de volta também próxima semana, né, Camila? Próxima semana já estamos juntos. Com mais uma convidada. Um beijo, um excelente dia, uma excelente terça-feira para vocês, tá bom? E até o nosso próximo Brincar e Aprender, tá certo? Eu espero vocês. Próxima terça-feira, a Camila também vai estar aqui junto com a gente. Esse foi mais um Brincar e Aprender dessa semana.